Segundo a empresa SkyDrive, é o menor veículo elétrico de decolagem e pouso vertical do mundo. Essa foi a primeira demonstração pública de um carro voador na história do Japão. A empresa pretende continuar desenvolvendo novas tecnologias para lançar o carro voador em 2023. E até agora, nenhum valor foi divulgado. Caio Coppola fica na fila da compra? Pode dividir nós dois? Só rapidinho. Só rapidinho, para a gente poder brincar um pouco. Compraria, Caio Junqueira? O Coppola vem daqui a pouco. O Coppola acho que compraria. Eu não compraria, acho que não. Sim. Coppola Você compraria, já deve Caio estar na Junqueira? fila. O Coppola já está na fila, inclusive, eu tenho certeza. Meu Deus, mas vamos nessa. Mas eu não compraria não, Mona Lisa. Nem eu tenho meu carrinho ali, cabe meus filhinhos atrás, tá tudo bem. Nem que dessem de presente, eu entregava de volta. Mas vamos lá, agora sim, Caio Coppola e Bruno, hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes. Não! Com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para você construir a sua opinião. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, nomeou o veterinário Laurício Cruz para o cargo de diretor do Programa de Imunização e Doenças Transmissíveis. A nomeação causou polêmica pela falta de experiência do novo diretor na área em questão. Ele será responsável pela vacinação contra o coronavírus em todo o país. Vamos lembrar, 4 vacinas estão sendo testadas, no Brasil. E o tema de hoje é: a falta de experiência pode atrapalhar o programa de vacinação? Tudo errado essas perguntas. Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, Caio, suas primeiras considerações. Claro. Bom, que tal nós começarmos examinando aí mais detidamente a pergunta que enseja esse primeiro debate da semana. A falta de experiência do novo diretor pode atrapalhar o programa de vacinação? A formulação dessa pergunta é curiosa, porque ela dá como certo que o indicado ao cargo é inexperiente. E basta uma pesquisa superficial para apurar que esse não é um fato incontroverso. Então, corrigida essa premissa equivocada, a resposta é muito óbvia e muito ambígua. A suposta falta de experiência do nomeado, ela poderia sim atrapalhar, como também poderia não atrapalhar. E por que essas possibilidades tão diversas? Porque gestão pública é uma atividade complexa, multifatorial, com peculiaridades, com externalidades muito variadas. Não é que diploma nenhum do mundo e vivência nenhuma é capaz de garantir o sucesso de ninguém à frente de um grande desafio. Além disso, o gestor público ele conta com ampla assessoria técnica para auxiliá-lo aí na tomada de decisões e na execução das atividades da sua atribuição. Não é uma posição solitária na qual o tomador de decisão fica insulado no seu gabinete fazendo escolhas aí de vida ou morte. Eu sou um entusiasta da ideia de priorizar quadros técnicos e experientes em postos do serviço público. Mas é uma questão básica de honestidade intelectual dar o benefício da dúvida a indicados idôneos com boa formação intelectual e reputação ilibada. Partir do pressuposto que um fulano aí qualificado será um mau gestor porque nunca ocupou determinados cargos é uma visão preconceituosa e ilógica. Se fosse assim, ninguém podia fazer nada pela primeira vez. E quantos quadros militares e da sociedade civil estão fazendo um bom papel ocupando postos no governo e na gestão pública? Mas para reforçar essa argumentação um pouco mais teórica, eu submeto ao espectador a prova pelo contrário, a prova na prática. Eu gostaria de destacar para a nossa audiência o currículo de um quadro técnico protagonista da saúde pública aqui no Brasil. Ele é médico anestesista, membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, é graduado pela concorridíssima UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entre outras qualificações, ele tem mestrado em Fisiopatologia Clínica Experimental e doutorado em Biologia pela URJ e MBA Executivo em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Então, além dos destaques acadêmicos, ele é professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da já citada Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde ocupou a superintendência do Complexo de Saúde, a coordenação do Serviço de Anestesiologia e a direção do Hospital Universitário.
E aí, pelos seus valorosos serviços na academia, no magistério e na sua área de atuação, ele recebeu da Assembleia Fluminense a maior honraria legislativa do Estado, que é a medalha Tiradentes. Posteriormente, essa pessoa foi convidada a ingressar no governo para atuar na área da saúde pública. Vocês fazem ideia de quem eu estou falando? Sabem quem é esse quadro técnico, validado pelas elites políticas e acadêmicas? É o doutor Edmar Santos, investigado por corrupção em plena pandemia, acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de desviar mais de 36 milhões de reais de verbas destinadas ao combate da Covid-19. Ele é o ex-secretário de saúde indicado pelo governador afastado, Wilson Witzel, né? Um médico com mestrado, doutorado, MBA, mas acima de tudo, com muita experiência no setor público, o que prova duas coisas. Primeiro, diploma e qualificação não atesta caráter, né? A gente sabe que está cheio de doutor por aí que reprovaria no quesito moralidade. Segundo, experiência não é sinônimo de gestão competente, é no máximo um indício auspicioso, bem-vindo. E se experiência não é, como demonstrado, sinônimo de sucesso, por inferência lógica, falta de experiência não pode ser tratada como sinônimo de fracasso. Mas ainda que fosse, será que os setores militantes da imprensa se deram ao trabalho de olhar o currículo do novo diretor, sem aquele prisma ideológico e parcial, né, da pior interpretação possível? Provavelmente sim. Mas optaram por não destacar certas informações, como, por exemplo, o fato de que o novo diretor, médico veterinário com mestrado e especialização em vigilância sanitária, substituirá outro médico veterinário que atualmente ocupa o cargo. Também houve pouca ênfase no noticiário ao fato de que a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, que é graduada em enfermagem, permanecerá no posto. Então isso garante continuidade e estabilidade ao trabalho que já está sendo desenvolvido. E nesse mesmo sentido, né, o fato do novo indicado ser servidor da saúde no Distrito Federal não recebeu a devida atenção. Então, juntando essas informações com as evidentes intersecções entre as ciências biológicas, na medicina, veterinária, biologia, etc., não parece precipitado cravar que a esse novo indicado falta experiência? Mas o real objetivo desse tipo de escolha editorial nós identificamos nas manchetes, né, dos dois maiores grupos de comunicação do Brasil que fazem oposição sistemática ao governo federal e à presidência da República. Aspas. Pazuello nomeia veterinário como diretor responsável por vacinação na saúde. Outra. Ministério da Saúde nomeia veterinário para departamento de imunização. Um título é do Globo, o outro é do UOL Folha, mas a autoria é um mero detalhe, porque a impressão que dá é que esses textos são escritos pela mesma pena. Mas enfim, a ideia central aqui é passar a ideia de que o governo federal relega a saúde dos brasileiros a profissionais veterinários, que cuidam de animais. Ainda bem que o povo brasileiro, ao contrário do que imaginam certas elites, não é composto nem por burros, nem por antas. Vamos então às suas primeiras considerações, Bruno, e só reiterando, né? Foi feita uma pergunta. E a mesma comparação poderia ser: a CNN contrata um jornalista analfabeto para escrever tarjas. Mas vamos lá, suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. O próprio tema do debate de hoje mostra os maus lençóis em que as políticas de saúde pública se encontram no Brasil. Sobre ter nomeado um médico veterinário para o cargo de diretor de Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, a princípio, eu concordo com o Caio, eu não vejo problemas. Em várias pastas, nós já tivemos ministros que não possuíam formação na área específica do seu ministério. José Serra foi um destacado ministro da Saúde e a sua passagem pelo ministério foi, inclusive, o que lhe deu projeção nacional. Antônio Palocci, que esteve à frente da pasta da Fazenda, é médico de formação, embora tenha especializações em uma carreira na área econômica. E ninguém pode dizer que o Palocci não sabe fazer contas. Pelo menos das suas contas ele sabe fazer. O próprio Pazuello não é médico, não é da área da saúde, mas sim da área de logística. Por isso, nós não podemos nos apegar à formação da graduação para avaliar um profissional. Nós temos que avaliar a sua história, a sua carreira como um todo. E é isso que, durante o debate, eu pretendo fazer. Vamos ao debate, então. Caio e Bruno, por favor.
Bruno, é com muita alegria que a gente começa essa semana com critérios mínimos de racionalidade aqui no nosso debate, né? E a fala final, né, dos seus argumentos iniciais, ela foi muito pertinente. A priori, a gente não pode fazer esse tipo de pré-julgamento. E é dessa forma que a questão está sendo colocada no debate público. A polêmica orbita em torno dessa informação principal. Nossa, estamos colocando um veterinário, né, à frente de cuidados com a saúde humana, como se isso fosse um grande absurdo. E eu acho que a minha argumentação ela foi bem extensa no sentido de mostrar que até o mais douto dos doutores da medicina não é necessariamente o melhor dos quadros. Pode ser por motivo de caráter ou por motivo mesmo de incompetência. Agora, é muito importante, já que a gente vai tratar aqui de currículos e já que dá muito trabalho desconstruir manchetes falaciosas, é importante bater nessa tecla do currículo do senhor Laurício Monteiro Cruz, porque ele está passando por um processo que eu e você, doutor Bruno, conhecemos muito bem, que é o assassinato de reputação. É óbvio. Então, trata-se de um profissional que tem especialização em vigilância sanitária em saúde, né? Ele tem mestrado, né, em ciência veterinária pela Universidade de Brasília, UNB, né, um centro de excelência aqui no Brasil. E entre as especialidades salientadas por ele no seu currículo, então, vigilância epidemiológica, estudo de animais disseminadores de doenças como dengue, zika, febre amarela, além de biossegurança. Os pontos de contato com a ciência médica são tão óbvios, tão claros, tão cristalinos, tão elementares, que só realmente a má-fé na veiculação das informações explica certas linhas editoriais de certos veículos que eu fiz questão de citar nominalmente. É disso que se trata. Bruno? Olha, Caio, eu fui realmente atrás do currículo desse novo diretor e ele, de fato, defendeu em 2016 um mestrado que se chama Pesquisa de Rickettsia no grupo da febre maculosa em cães no Distrito Federal, Brasil. Eu tive a curiosidade de folhear o mestrado, não li ele inteiro, e vi que ele estudou as bactérias que transmitem essa febre maculosa em cães. Em 2017, ele escreveu um artigo em coautoria, em inglês, sobre a leptospirose. Ali ele defendia que o controle de roedores... ele também teve uma participação importante em uma grande campanha de vacinação de cães e gatos contra a raiva. Então, de fato, eu acho que a gente não precisa só olhar quais são as titulações das pessoas, mas é importante a gente olhar um pouco no currículo e saber qual é a experiência passada dessa pessoa, o que essa pessoa fez, porque isso é realmente muito importante. É claro que você tem razão, Caio, que as pessoas precisam começar alguma hora, mas será que começar alguma hora para tratar de vacinas humanas é no meio da maior pandemia da história? Aqui eu acho que começam os nossos questionamentos e a nossa discordância. Depende, Bruno. Será que o ideal é a gente ter à frente do Ministério da Saúde um ortopedista e não um imunologista ou um infectologista? Você deu um exemplo lapidar do ex-ministro José Serra. E, bom, é público e notório todas as reservas que eu tenho a esse político, especialmente aí conforme vão sendo desvelados o possível, provável envolvimento dele em graves escândalos de corrupção. Mas é fato que o enfrentamento que ele fez à indústria farmacêutica nos anos 90 foi fundamental, o combate, né, à disseminação do HIV com a conscientização das pessoas, né, colocou o Brasil aí num nível de excelência, né, no combate a essa epidemia. Então, assim, na tua primeira fala está o contra-argumento para o que você acabou de falar. Porque sobre os trabalhos de ciência veterinária desse novo indicado, isso simplesmente prova que ele é afeito aos estudos, o que é ótimo. Ou seja, que ele tem vocação intelectual e que ele vem trabalhando nesse sentido. Só que o trabalho dele como servidor no Distrito Federal, na área da saúde. E outra coisa, não é uma obviedade que para ele ser nomeado para um cargo de direção, um cargo importante de direção, né, logo aí na iminência, às vésperas de uma ampla campanha de vacinação, é óbvio que ele goza da confiança do ministro interino da Saúde.
Aliás, que deve ser um ministro excepcional, porque a gente não ouve mais críticas a ele. Quando ele não é criticado, no atual patamar de linha editorial da nossa imprensa, provavelmente o ministro é muito bom. Né? E, de fato, quando você pega o currículo, né, do general Pazuello, você vê que a grande especialidade dele é no quê? É em logística. Tanto que o que realmente incomodava as elites políticas em relação à nomeação desse general era que ele vem para o ministério para assistir o então ministro Taish e ele começa a cortar a intermediação de parlamentares para auxílio imediato a prefeituras e a governos. Porque como especialista, né, como grande especialista de logística e ainda com essa, vamos dizer assim, essa cultura militar, ele é um resolvedor de problemas com poucos recursos. E nesse sentido, até mesmo a Secretaria de Saúde aqui de São Paulo tem elogiado a postura do ministro interino, inclusive em relação à liberação de verbas, colocando para o lado aquela politização da vacina chinesa ou da vacina de Oxford, né? O governo federal já sinaliza que vai sim bancar a conta da vacina feita aqui em parceria com o Instituto Butantan via governo do estado de São Paulo. Então você tem as duas situações. O Brasil está bem assistido nesse sentido, né? Então você tem uma vacina, né, com uma verba aí aproximada de 2 bilhões do governo federal, a vacina de Oxford, que é aquela que está mais avançada, com previsão para dezembro de 2020, janeiro de 2021. E uma outra vacina, que é a vacina chinesa, capitaneada aqui pelo governo do estado de São Paulo, com um investimento similar, né? E também mais ou menos no mesmo período. Então, isso que a gente fala de gestão pública. Agora, não dá. Se a gente contaminar o debate com proselitismo político e com esse tipo de preconceito de achar que um médico veterinário não consegue, servidor público, não consegue desempenhar funções básicas de gestão pública, ainda mais bem assessorado, né, num ministério que está sendo capitaneado por um especialista em logística, aí realmente não tem o que discutir porque a discussão está muito contaminada. Caio, deixa eu só fazer um retorno aqui e explicar a minha linha de raciocínio. O que eu disse inicialmente é que o fato de uma pessoa ter feito graduação em medicina veterinária não vai a desqualificar, por princípio, a ocupar uma função no Ministério da Saúde, principalmente quando nós vamos tratar com humanos. Nós não podemos fazer isso. Isso seria, como você disse, extremamente preconceituoso. O fato é que quando nós analisamos o currículo a fundo, quando nós lemos os artigos, e eu tive o trabalho de abrir os artigos hoje, de ver os artigos, e você tem toda a razão, ele de fato é extremamente estudioso, ele tem uma publicação acadêmica bastante profícua, mas não é com seres humanos. Não é com o tratamento de humanos, embora em determinados momentos nós tenhamos alguma interação. E eu espero, Caio, realmente que a aposta dê certo. Porque se essa aposta der errado, nós estamos falando do programa de vacinação que deve ser o maior programa de vacinação da história do Brasil. Então eu espero sinceramente que essa aposta dê certo, mas é arriscado. Mas é justamente esse seu espírito, doutor Bruno, que falta ao debate público e que falta numa linha editorial da imprensa enviesada. Você encarnou aqui para o espectador da CNN o quê? O otimismo vigilante. Está aqui na sua frase, eu espero que dê certo. É uma obviedade. Agora, se você padece da síndrome da pior interpretação possível, a priori, você já condena um profissional ao fracasso futuro. Isso é um tremendo absurdo. E ainda bem que você mencionou o senhor Wada, qualificadíssimo profissional, pelo que você pôde aí explanar para o espectador da CNN, porque também outra informação omitida do debate público é que o senhor Wada estava desejoso de sair do cargo. Omitida, né? Colocada aí nas pequenas linhas do penúltimo parágrafo de qualquer matéria sobre esse assunto. Né? Então, perceba que, da mesma forma que a imprensa trata uns, ela não trata outros. E é isso que me choca. Né? E justamente sempre partir da pior situação possível. Foi a mesma coisa com o general Pazuello. Lembra a polêmica que foi, né? Ele ter sido alçado aí ao cargo de ministro interino? Primeiro que já achavam um absurdo, como assim não tem um ministro oficial? Está sendo elogiado pelos adversários políticos do presidente da República.
Esse é o nível de eficiência do ministro interino. É disso que a gente está falando aqui. E o que me irrita também, sabe, doutor Bruno, é o duplo padrão, sabe? Nós já fomos governados por uma liderança política que não era um apedeuta por força maior, ele era um ignorante por vontade própria. Né? Ele declarava que não lia porque tinha preguiça. Né? Então, praticamente um apologista da ignorância, né? Orgulhoso, né? Da própria indolência. Né? E aí ninguém falava nada. E claramente ocupava uma posição infinitamente mais complexa do que essas posições de segundo, terceiro, quarto escalões dentro do Ministério da Saúde. Aliás, frase do próprio Lula, abre aspas, esse país foi a vida inteira governado por doutores, engenheiros e intelectuais, mostrando a aversão que a esquerda tinha a essa suposta elite na qual ela se arvora agora. Por isso, assim, esse duplo padrão que eu realmente não entendo. São críticas a ministros técnicos. Na verdade, é uma crítica contumaz, sem qualquer critério, é um desalinhamento automático a qualquer coisa que venha do governo federal e uma questão lateral, marginal, né, até de caráter preconceituoso, que é condenar uma pessoa por antecipação, se transforma em polêmica e domina o debate público. Essa que é a minha crítica e daí vem o meu tom indignado. Eu achei que hoje não viria o argumento a de Lula, a de PT, mas ainda assim veio. Mas eu acho que a gente tem mais coisa para falar do que ficar debatendo o passado. Eu acho que é muito importante colocar aqui, Caio, fechando a minha linha de argumentação, de que nós temos veterinários que têm uma experiência que pode dar um fundamento para ocupar um cargo público. Eu espero sinceramente, mas eu estou confortável com isso, eu acho que isso vai acontecer? Não, de forma alguma. Argumentos finais, debatedores, por favor. Bruno, continua, que é a sua vez agora, por favor. Caralho! Obrigado, Mona Lisa. Eu queria terminar realmente enfatizando isso. Eu acho que a gente precisa ter muita sobriedade na hora de fazer as análises. Hoje, realmente, quando eu vi na internet pipocar piada sobre ele ser médico veterinário, eu realmente falei, olha, a gente precisa ter um pouco de cautela. A gente não pode julgar de cara o fato de uma pessoa exercer determinado cargo. E a gente parece que simplesmente perdeu a sensibilidade sobre isso e as imagens de ontem nas praias mostram isso. Então a gente precisa realmente dos melhores, Caio. E eu espero que ele se mostre um dos melhores, mas nós estamos no risco. Caio, seus argumentos finais, por favor. O bom senso da sua fala inicial foi jogado por terra. Não adianta dizer que não faz pré-julgamento, ironizando, né, toda a biografia profissional do novo indicado. E, de novo, fazer nomeações é uma coisa complexa, inclui inclusive questões de afinidade. Não é fácil encontrar bons profissionais para cargos públicos. A gente está falando de um salário que orbita aí na faixa de R$13 mil. Né? E política é a arte do possível. Agora, o que é inadmissível no debate público é você citar como um bom exemplo justamente o José Serra, um economista à frente do Ministério da Saúde, e não admitir que um veterinário pode ter êxito. Né? Então, mencionar o Serra pode, mencionar o Mandetta pode. Agora, mencionar o Lula está proibido do debate. É uma piada mesmo. Né? E quando ele foi perguntado se ele não sentia necessidade de estudar, né, perguntado inclusive por um teatrólogo, ele respondeu o seguinte, já que isso ofende a sensibilidade de vocês, então é uma delícia falar disso. Primeiro, eu acho que eu sou muito preguiçoso. Até para ler eu sou preguiçoso. Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Pelo hábito, isso é questão de hábito. Tem companheiro que passa um dia lendo um livro. Eu não consigo. E a mesma imprensa que era tolerante com esse tipo de medida, agora pega no pé e acha pelo em ovo de um quadro técnico, né, que, se Deus quiser, vai fazer um bom trabalho pelo Brasil. Isso sim, estaremos aqui otimistas e vigilantes. Se ele for incompetente, eu serei o primeiro a criticá-lo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! O cara é um mito. É um mito! Obrigada, debatedores. Bruno, boa noite. Caio, boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, Mona Lisa. Lembrando a vocês que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site e também no nosso canal oficial do YouTube. Agora o boa noite é para o meu parceiro Caio Junqueira. Começamos mais uma semana. Isso aí, Mona Lisa. Amanhã a gente está de volta.